É, vou fazer essa live hoje aí, um tema que muita gente aí desconhece, né? Desconhece esse tema e é muito interessante tirar algumas dúvidas de algumas pessoas, né? De algumas pessoas. Eu vou primeiro compartilhar aqui, antes de iniciar a live. Vou dar uma compartilhada aqui no grupo. O pessoal aqui ver, né? Vou colocar aqui, mandar para os amigos aqui do trabalho também. Pronto. Pronto, enviei aqui. Pronto, enviei aqui. Ah, enviei enviei a live aqui. E agora vou começar. Começar a live aqui. Muito interessante essa live. É um livro excelente. Excelente esse livro aqui. E quando ele é muito bom, né? Tem muitas informações. Não dá para fazer ele em uma só live, né? Eu falei com o Rondinei hoje, mas ele não me deu ok. E eu tava com vontade de fazer essa live aí. Depois ele a questão do trabalho, né? A gente quando começa a trabalhar muito, né? Começa a não ter tempo. Então vamos começar aí. Cadê aqui? Vamos começar, né? Então a live aí o título é A Queda de Lúcifer. Lendo o livro de Lúcifer, né? Vou fazer essa live aí, o pessoal lá da empresa que eu trabalho, né? Vou mandar um abraço aí a todos aí da empresa aí. O Lândio, tem o Carlos, né? Tem o Gabo, né? E, enfim, todo mundo aí da empresa aí que a gente trabalha aí. Não vou dizer o nome da empresa, né? Então, um abração aí a todos aí. E algumas pessoas aí vêm fazendo perguntas, né? A maneira mais fácil, na minha concepção, para se aprender é a pessoa mesmo buscar. Essa é a maneira mais fácil. É lógico que dentre os apócrifos que a gente conhece, né, os livros apócrifos que a gente conhece e os livros que a gente conhece já, História Secreta do Brasil, o livro Brasilidades, né, e em outros livros, né, História da Colonização Portuguesa no Brasil, em outros livros, Os Sertões, tem outro livro também de literatura, depois a gente vai fazer uma live com ele, né? Então tem muitos livros, né, que História Secreta do Brasil, né, de Gustavo Barroso, da Cláudia Benhar Pacheco, do escritor Vitor Manuel Adrião, né? Então temos muito, né? Temos muito. Olha, boa noite aí a todos aí. Então nós temos bastante livros, né? E o pessoal nos ajuda aí a comprar livros e a gente vai
comprando esses livros e vai lendo esses livros, né? Aos poucos, né? E vai buscando informações. Então, a história que a Bíblia conta não é 100% verdadeira. Muitas mentiras foi de propósito colocado na Bíblia, né? Pelos senhores do sistema, né? Que são os Illuminati, né? As 13 famílias mais poderosas do mundo e detêm toda a riqueza do mundo. São adoradores literalmente de Samael, né? Satanás, Bafomé, né? Da maçonaria. E esse povo fez um pacto com eles, né? Desde o princípio, né? Ocultou toda a história que os índios na América, os pretos, né? Os brancos que nasceram na América, né? Que tem índio branco também, somos todos as tribos de Iacov, né? Que hoje chama-se Israel. Então, as 12 tribos de Israel estão na América e as outras tribos estão em outras partes do mundo também. Não é só no Brasil, nem na América em geral, mas em outras partes do mundo se encontra as 12 tribos de Israel. Então, a história da Bíblia, ela oculta algumas informações, oculta os nomes originais, né? Oculta o nome do Criador, né? O verdadeiro nome do Altíssimo. Oculta a história em relação a pecado, né? Porque a gente, quando lê o livro Criação do Universo, né? A história e o livro de Lúcifer, o primeiro anjo, e este livro aqui também é uma verdadeira informação. Tem o Apocalipse de Lúcifer também, e tem outros livros, né? Tem outros livros, inclusive esse de hoje, né? Esse de hoje aqui, que eu vou disponibilizar no Signo, né? No meu canal do Signo, para que as pessoas pesquisem também, que é muito importante, né? Às vezes eu sempre digo, ler é mais importante do que você ir a outros canais, né? Então, teve muitas informações que a gente vem pesquisando de acordo com esse tempo aí que a gente tem de canal, 3, vai fazer 4 anos. A gente vem pesquisando e a gente vem percebendo que, né, dentro da Bíblia eles não tiveram muito tempo para escrever, porque a história foi recente, e eles erraram, né, muitas coisas, muitas informações, e dentro do sistema de religião é onde eles conseguem enganar as pessoas, né? Conseguem enganar as pessoas. Então, sempre na história não era todos que sabiam a verdade, né? Sempre na história não eram todos. Muitos não acreditavam na verdade, como hoje acontece também. Sempre na história aconteceu isso. Sempre na história. No livro Criação do Universo, você vê que Lúcifer, ele conhece o mal, gosta do mal e quer praticar o mal. Para quem leu, né, esse livro aí, quando ele sai, as edições vende rápido no Amazon, vende muito rápido, né, esse livro. E este aqui que eu tenho, por acaso eu descobri esse livro, por acaso. É um livro ótimo, muitas informações que vocês não vão acreditar, só você lendo para ver. Livro de história, gente, livro de história. Então, toda a nossa história que as pessoas não gostam de ler, está oculta a nossa história, que nós somos os 12 tribos de Israel, os descendentes de Yahushua, né, os Yahuas. O Brasil é a terra prometida, a América é toda a terra da promissa, né, da promissão, né, da prometida, mas o Brasil em foco é a terra que emana leite e mel, que a Bíblia fala. Já fizemos várias lives aí, né, vários livros. Quando eu mostrava os livros, alguém vinha contra, né, mas teve muitas informações que a gente descobriu que na Bíblia que muita gente nunca leu, né, nunca leu. A Bíblia então a gente descobriu, né, em vários livros, né, que a questão quando diz que Jesus morreu e tal, então isso aí é do sistema, essa história que vem do Império Romano, do Império Etíope lá no Egito, né, até os dias de hoje.
né, que Salvador morreu e etc. Então essa informação é mentirosa, isso não aconteceu. Essa informação não coincide. Primeiro, a Bíblia ela diz que Yahushua falou com o ladrão na cruz, né, que a gente sabe que isso aí não que é invenção deles, né, do pessoal que está no poder, os Illuminati, os supermações, são os adoradores de Lúcifer, né, de Samael, de Bafomé. Então eles criaram essa história e vem passando de geração em geração e dominando toda a cultura que havia no povo de Israel. Mudaram toda a nossa história. E muita gente no mundo está acordando. Então, eles se venderam, né? E hoje muita gente se vende na maçonaria. Inclusive, por onde eu passo, na obra aqui onde eu estou trabalhando, todo mundo sabe de Yahushua, mesmo que não acredite, mas sabe o nome verdadeiro. Inclusive, 2 amigos aqui de trabalho foram convidados, né, pelo prefeito aqui da cidade onde eu estou para entrar na maçonaria. E eu falei para eles, pergunta a ele se ele sabe quem é Yahushua, porque eles não vão mentir. Eles não vão mentir, eles vão sair fora, tal, mentir, eles não vão. Eles sabem que chegou o momento que a verdade virá à tona. E nós estamos nesse momento. Então, no livro Criação do Universo, Lúcifer quis conhecer o mal. Ele queria, né, lá em Isaías diz que ele queria ser a estrela d'alva, né, que a gente sabe que é o pentagrama. Eles queriam, que é o símbolo de Lúcifer aí, né, de Samael. Ele queria ser melhor do que Yahushua, então ele queria colocar o trono acima do Yahushua. Então ele fez uma rebelião lá em cima, né? Foi um estrago, porque ele levou muitos de lá para a terra. E esse livro aqui é muito interessante porque ele fala o seguinte, e essa informação eu não sabia, gente, é uma verdadeira bomba. O próprio Lúcifer fala aqui no livro que, e com raiva, né? E com raiva, literalmente, né? Dizendo que ele tem raiva dos seres que Yahushua fez, dos homens, porque nós, seres humanos, imagem e semelhança de Yahushua, nós somos nós temos a nossa descendência, que nós mesmos produzimos nossa descendência. Olha que coisa interessante. E os anjos caídos, eles e a gente aí tem até um questionamento de uma irmã nossa aí no grupo, que ela falou, será se foi realmente Yahushua, né, que fez Yahweh, né, que fez Lúcifer? E eu falei para ela, hoje eu tenho plenamente certeza que Samael, né, o Bafomé, não foi criação de Yahushua. E o livro aqui é bem claro, porque o próprio Lúcifer, né, o Bafomé, ele diz aqui, eu fiz o estrago do pecado. Veja só, o próprio livro diz aqui, eu fiz o estrago do pecado. O próprio livro, ele afirma com todas as letras, eu sou o culpado, fiz o estrago do pecado. O livro aqui é bem claro, né? Bem claro e evidente. Lógico que tem muitos detalhes, né? Que tem gente que gosta de detalhes, né? Tá aqui, o livro tá cheio de detalhes. Eu vou colocar no signo. Então, ele fez o estrago, né? Ele fez o estrago do pecado. Tá bem claro aqui, ele conversando com Rafael. Com Rafael. E como no livro Criação do Universo, o próprio Yahushua deu chance a ele. E depois disse, se você não retroceder, você não terá o meu perdão. Você, né, o nome dele, eu tenho um livro que eu esqueci o nome do livro agora, mas tem o nome dele original, né, que também não é Samael, mas chama-se Samael, né? Nos apócrifos fala que Samael é o Deus caolho, né, que é o olho que tudo vê aí da maçonaria. E hoje eu tenho plenamente certeza, e esse livro aqui ele comprova que há uma mescla de informação que denuncia claramente que Samael ele não foi um anjo, né, digamos assim,
feito, né, por Yahusha. É bem interessante essa parte. E uma questão interessante, o próprio Samael, o próprio Lúcifer, que se fala hoje dentro das maçonarias, né, ele esteve na Segunda Guerra Mundial, ele esteve matando os pretos, né, por... Gente, a guerra na Alemanha não foi só em 1900, não foi só do jeito que eles dizem aí. Vou mostrar aqui para você o livro que está, inclusive em inglês. Aqui, ó, vou mostrar esse livro aqui, ó, que está em inglês. Esse livro aqui, ó, está em inglês, este livro. E os pretos que morreram era a tribo de Judá, né? No caso, a tribo de Judá, que morreram na Alemanha. Era a tribo de Levi, né? Tinha bastante... tinha até a tribo de Ranavalona também lá. Que eles era bem forte na Alemanha, né? Aliás, a toda a Europa era reino dos Yarwas, né? Toda a Europa. Depois eles embranqueceram e mudaram toda a história. Então, ó, a guerra, o Holocausto, né? Que verdadeiro foi isso aqui, ó, de 1800, né? 1890 a 1945 foram a verdadeira guerra que o sistema oculta, né? O sistema de televisão, de informações que temos no mundo. Eles ocultam essa guerra. E esses aqui eram os verdadeiros que eram donos de toda a terra, né? E foram mortos, né? Tem lá na cidade da Alemanha lá, que eu não lembro o nome da cidade agora, eles enterraram todos os corpos lá e disseram que foram os judeus da ONU, que são os ingleses e franceses, que isso é mentira. Na realidade foram os Yarwas, né? A tribo de Israel que morreu lá, que eles mataram para ocultar toda a história. E o livro ele fala claramente que Samael estava com Hitler. Ele chama aqui de Lúcifer, né? Lúcifer estava com Hitler. Lúcifer estava com Hitler. E ele fala bem claro aqui que o orgulho, né? O orgulho é um grande pecado, o orgulho. É bem porque quando mataram as tribos de Israel na Alemanha, eles foram advertidos também, porque havia anjos de Yahusha também, né? Que são chamados de Malahins. Havia os Malahins de Yahusha também lá. Então, o estrago não foi pior, porque esses anjos, né? Eles ajudaram, né? Os de Yahusha ajudaram e bloquearam Lúcifer. Porque quem leu a criação do universo, os próprios, né, o próprio Rafa Arro, né, Mika Arro, ele fala claramente a Yahusha, diz: se vós permitir, né, nós destruiremos Lúcifer. E Yahusha fala: não, deixa que eu resolvo isso, né? Deixa que eu resolvo isso, né? Deixa que eu resolvo isso. Então aconteceu isso aí. E ele deu, né, pelos apócrifos que a gente leu, ele deu 6.000 anos, né? Deu 6.000 anos, né? Deu 6.000 anos para Lúcifer governar, porque ele sabia, a Yahusha tinha certeza que nem todos iam se vender. Nem todos iam se vender ao sistema, né, de Lúcifer, que é nesse aqui. Nós estamos aqui nesse reino. Então tudo que tem nesse reino aqui é de Lúcifer, pertence a Lúcifer, né? As questões de colégio, de dinheiro, né, de trabalho, né, de você construir isso, construir aquilo, tal, tudo é a criação de Lúcifer, né? Isso aí é bem evidente. Então o livro aqui, gente, é muito interessante. E uma parte muito evidente que ficou aqui, claro, é porque os anjos, agora que a gente tem a certeza, eles, do jeito que os caídos, né, não procriam, né, e eles foram feitos um a um, e eles tiveram raiva porque a gente teve a habilidade que a Yahusha nos deu para a gente mesmo procriar, né? Então é muito interessante que esse livro aqui fala e da guerra de 1900, na guerra na Alemanha, Segunda Guerra Mundial, 1945, né? Em que o próprio Lúcifer estava junto com Hitler, né?
que é bem claro. Muito interessante esse livro aqui. Estava com o próprio Hitler fazendo um estrago, né? Vou ler uma partezinha aqui, ó. Lúcifer observou hipnotizado quando os exércitos romanos que conquistaram, adivinham o que? Conquistaram Jerusalém. Nessa 1800, né? A gente vê que a guerra de Canudos foi por volta dessa época aqui. E lá em Canudos, no livro Canudos fala, os ingleses e franceses dizem, né? Enfim, destruímos Jerusalém de Taipas, né? Que era na Bahia, Canudos, na cidade de Canudos. E ele aqui fala claramente, Lúcifer observou, hipnotizado, quando os exércitos romanos que conquistaram Jerusalém tornaram-se guerras napoleônicas, né? Napoleão também esteve no Brasil, que eles mudaram o nome e se metamorfosearam em Hitler. Olha só, o próprio Napoleão aqui é o próprio Hitler, gente. Vou ler de novo isso aqui, ó. Tinha uma pessoa dizendo que eu estava inventando os livros, tava mentindo, né? Engraçado, né? Sempre é muito engraçado aqui, ó. Lúcifer observou hipnotizado quando os exércitos romanos, né, que conquistaram Jerusalém tornaram-se as guerras napoleônicas e se metamorfosearam em Hitler, gritando para dezenas de milhares de soldados nazistas. Olha só olha só que coisa interessante, né? Aqui ele já vem napoleônicas, né? E nazistas, quer dizer, era a mesma coisa, né? Era a mesma coisa. Que marchavam sob seu comando de quem? Dos nazistas de Hitler. Que napoleônicas, as guerras napoleônicas também faz parte dessa guerra de Canudos aqui, nas guerras que tiveram no Brasil, tá? Então, enquanto observava os soldados, aí, gente, tinha até soldados chineses aqui no Brasil. E eles não contaram isso. E tem um amigo que mora no Rio de Janeiro, esqueci o nome dele. Ele fala que ele me falou uma vez e eu disse, caramba, eu nunca percebi isso. Não esqueci a cidade na Baixada Fluminense, não esqueci o nome. Tem monumento lá chinês e ele me falou de caramba, isso não procede não, porque eu nunca vi. Mas realmente, gente, esteve chinês no Brasil também. Esteve chineses que cercaram, né? Aqui tem dizendo, cercaram Jerusalém com a intenção de destruí-la, mas para seu espanto, centenas e milhares de guerrilheiros angelicais, olha só que coisa, liderados por Miguel, engajaram-se de súbito em uma feroz batalha contra centenas e milhares de anjos das trevas de Lúcifer, as legiões do inferno. Gente, vou colocar isso aqui para vocês lerem aqui. É um livraço. Eu não é fazendo apologia, né, mas, gente, não é todo mundo que lê um livro desse aqui que sabe de um livro desse. Eu vou colocar no signo, ó. Print aí, ó, essa partezinha aí que eu li tá aí marcado, ó, Jerusalém 2 vezes. Jerusalém 2 vezes. É um livraço esse livro aqui. Eu queria fazer essa live com o Rondinei, mas não deu certo, ele não me respondeu. Mas, gente, é um livraço mesmo esse livro aqui. Então, tá aqui, ó, os próprios anjos de Yahushua estavam guerreando dentro do Brasil, que é Jerusalém. Por isso que todo o povo não foi destruído. A promessa que Yahushua fez a Abraão, que a descendência dele ia se espalhar na terra como a areia do mar, foi cumprida, porque os próprios anjos aqui de Yahushua guerrearam contra os anjos das trevas. Hitler, essa galera aí são anjos das trevas. Napoleão, né? E o próprio Lúcifer estava junto deles. Ele estava observando, né? Ele estava observando, quer dizer, os seus soldados das trevas, claramente provado aqui, gente, nesse livro. Soldado das trevas. Continuando aqui, ó. Nesse dia proclamou Shazok, a voz ecoando pela câmara o conquistador Napoleão. Em sua espada severa, grande e forte, vai punir Leviatã. Olha só que coisa. E a gente sabe que esse Leviatã ele anda nos mares, né? Que a Bíblia fala. Nesse dia proclamou, cadê?
holograma materializou-se Cristo montado em um cavalo branco. Gente, o nome Cristo, essa questão do Apocalipse ali, já denuncia aqui, olha só que coisa, ó. No alto do céu, sobre o megido, olha só que coisa, feixe de laser emanado da sua boca, depois mostrou os exércitos reunidos em um campo de batalha inteiramente tomado por cadáveres. Olha só se não foi no Brasil. Eles esconderam toda essa história. As guerras que tem que a gente estuda no ensino médico, Cabanada, né? E Guerra do Paraguai, foi tudo aqui na América. Continuando, ó. E esse Megido aqui, né? Certamente aqui na América. Eu não sei o local exato, mas alguém já me falou alguma coisa, eu não lembro agora. Acho que o Rondinei foi quem falou. Ó, e o alto do céu sobre o Megido, feixe de luz emanando da sua boca. Depois mostrou os exércitos reunidos em um campo de batalha inteiramente tomado por cadáveres e máquinas de guerra destroçados. Leviatã perseguiu Shazok, aquela serpente pervertida. Olha só, Lúcifer observou imóvel sua própria aparição na imagem. Ou seja, a própria serpente é o próprio Lúcifer. Quando ele vem aqui, ele vem materializado como ser humano. Vem materializado como ser humano. Porque tudo aqui é holograma, isso aqui é falso. Aqui não é a realidade, né? Aqui não é a realidade, por isso, mas coisas muito, digamos, muito peculiares, né? Como vender alma e etc. Isso aí é válido, né? Isso aí é válido, né? Os pecados que a gente, quando comete pecado, a gente não se arrepender, então isso aí é válido. Mas o resto aqui é holograma. Por isso que quando o corpo, né, chega no final da sua essência aqui, né, nossa alma que é imortal vai direto aí a Rúshua, né? Porque esse prêmio que Lúcifer quer, né? Prender os seres de Arusha no abismo, né? Continuando aqui, ó. Cadê? O Lúcifer observou imóvel sua própria aparição na imagem. Quer dizer, ele é próprio serpente, né? Pervertida. Micaarro e 2 colossais guerreiros angelicais o agarraram e o acorrentaram. E 6 grandes anjos o lançaram aos berros no abismo. Essa partezinha aqui conta tudo, né? Muito interessante. Eu estou lendo aqui, mas eu sei isso aqui de cabeça porque eu já li. Continuando aqui, ó. Cadê? Sarjok prometeu o rosto com braços. De repente, a câmera ficou completamente imóvel. O tremor cessou. Houve um terremoto, gente. Um terremoto. Olha só que coisa, né? Que coisa interessante, ó. Shazok foi lançado ao chão. Lúcifer continuava em silêncio, trêmulo, apoiando a soleira à porta e a coroa mal posta sobre os cabelos negros. Olha só que coisa, gente. Foi até o balcão oriental e escancarou as grades das portas, as grandes portas. A imensa estrela incandescente e flamejante estava fixa no céu noturno. Este é o segundo céu e a terra. Observou a estrela durante um longo tempo. Este príncipe recém-nascido do Oriente, recebido na raça dos homens, está ligado a Cristo. Silvou, Shazok voltou-se para ele, cego e trêmulo. Não sei, meu senhor. Um anjo alto, com cabelos escuros e feições distorcidas, feita pelo fogo, surgiu à porta. Muito revelador esse livro aqui, gente. Muito revelador esse livro. Vai estar lá no signo, tá? Muita coisa interessante. Continuando aqui, ó, na outra página aqui, ó, a queda, né? Ó, nosso sangue angelical não é corrompido, falou Jeffoth.
É um anjo aqui falando com Miguel. A queda não o maculou, mas como seres angelicais. Não servimos como substituto à lei específica que substituiu toda a raça dos homens. O pecado que Lúcifer cometeu substituiu toda a nossa raça como? Lembra que lá no livro nos apócrifos, algumas passagens em alguns apócrifos que fala que nosso corpo era, digamos, reluzente, né? Era reluzente. Nós não tínhamos a massa hoje que temos, né? Nós não tínhamos essa massa que temos, nosso corpo era reluzente. Então, depois que Lúcifer conseguiu colocar a gente nessa questão de pecar, né? E aí corrompeu todo o homem, né? Tem aqui cadê? Todas as gerações do sangue da raça dos homens foram corrompidas pela queda, né? Mas a queda de quem? De Lúcifer. Não foi de Adão e Eva, isso aí é mentira. Os primeiros sabiam a verdade, né? E a gente sabe que até Enoque, né, esteve, que eles mudaram os nomes, né? A gente sabe que Yahushua esteve sempre com o povo deles e eles mudaram o nome de Yahushua para ocultar a verdade. Eles não preenchem as condições, todos são maculados desde o início. Veja só, mesmo com a queda que Lúcifer conseguiu, né, nos colocar, né, fazer com que o corpo morresse, etc., ele já sabia que a gente vinha para cá, já teve inveja desde o princípio. Então ele fez o quê? O anjo aqui, Micaarro, diz assim, eles não preencheram as condições, todos estão maculados desde o início. Então, por isso que Yahushua prometeu a Abraão, né? Abraão com certeza sabia toda a história e ficou muito triste em saber que o povo de Yahushua ia virar escravo, ia apanhar, ia morrer, né? Ia ter torturas, né, imensas, né? Jogado no mar, no alto mar. Então, Yahushua prometeu, por quê? Porque é o que as pessoas não entendem hoje. Existem anjos das trevas no nosso meio? Sim, existem anjos, né? Vamos colocar anjos, né? Mas o certo é malahins, né? De Yahushua entre nós. Sim, existe também. Sempre é porque a gente ainda não tem aquele feeling, né? Nem eu tenho aquele feeling ainda para perceber. Um momento a gente vai ter esse feeling, né? Mas as coisas que vão acontecer conosco daqui para frente, certamente, né? Vai nos deixar cada dia mais espertos na questão da verdade, né? O livro de Atos 29, que foi tirado da Bíblia, que diz, né? Que diz assim, né? Atos 29, que eles tiraram da Bíblia, diz assim nos apócrifos, né? As novidades da promessa iam surgir de Jerusalém, que é o Brasil. As mais informações, pode prestar atenção que as informações que nós temos aqui, os americanos, eles também agora já perceberam algumas coisas que eles traduzem no Facebook lá, eles veem também as nossas lives, e eles, como eles têm condição, viajam hoje no mundo todo, inclusive estão viajando nos países mais de língua inglesa, e eles estão aqui na Guiana, que eles falam Gaiana, né? Gaiana inglesa, né? Aqui perto, depois do Acre, né? Então, já estão falando a verdade de Yahushua, o que eles fazem nos Estados Unidos, estão levando até os países de língua inglesa, e outros também estão nos países de língua espanhola, né? Já foram para a África. Existe também, né, Yahuas hoje na Inglaterra, né? E eles não fazem nada, gente. Os Yahuas essa semana estavam na Inglaterra, final de semana agora, né, com as roupas características das tribos, né? Aquela roupa longa, né, tal, e eles falando lá de frente do Palácio Branco, lá mostrando a verdade às pessoas lá, alguns paravam, outros não, e eles não fazem nada, é promessa. E Yahushua fala lá no livro lá em Enoque, né, capítulo 104, capítulo 105, muitos vão ler os livros antigos, uns vão acreditar, e eu estarei com eles até o fim dessa vida, né? Então é profecia para se cumprir, né? E a gente tem muitas informações aí sobre as profecias, né? Eu, além de fazer o canal aqui, onde eu passo, qualquer emprego que eu passo, eu falo de Yahushua, embora muita gente não vai discordar, é natural, né? Yahushua disse, por causa do meu nome, né? Mateus 10, 22, por causa do meu nome, vocês serão odiados por povos e nações. Então, é profecia que tem que se cumprir, né?
por causa do meu nome. Então nós já sabemos que o nome é Yahushua, o nome verdadeiro é Yahushua, né? Ele fala que em meu nome, quando expulsará demônios, ele não volta mais, né? Por isso que eles sabem disso, né? Então a gente tem todas as, digamos, as ferramentas para pesquisar, livros e etc. Quem gosta, quem tem, é lógico que a gente que trabalha muito, quando, né, é muito difícil você ler, né? É muito difícil ler, né? Você tem que pedir o próprio Yahushua para te conduzir a essa leitura, para você também ficar uma pessoa que vai instruir outra, né? Vai mostrar a verdade, né? Porque Yahushua disse, as coisas dele, né? Do alto, né? As coisas do alto, que fala nos apócrifos, eu darei sabedoria e boca para que ninguém o destrua. Então, né? Por isso que a gente sempre está falando aqui, e ao vivo também, né? Eu falo para qualquer pessoa a verdade, né? Sobre Yahushua, né? Existe o livro, se você colocar, existe o livro que eu tenho ele, né? Já traduzido em tá traduzido do inglês para o português, né? Esse foi o primeiro livro que eu consegui, né? Que tem o nome de Yahushua e tal, aqui, ó, Yahushua, o Messias negro, né? Em inglês é Yahushua the Black Messiah, né? O Messias preto, mas em inglês, em português eles falam Yahushua, traduz Yahushua Messias negro, Messias negro. Então ele não morreu, tá? Ele trouxe os pergaminhos para a gente saber as verdades. E a história está sendo refeita, né? A gente não tem os livros originais, mas a gente já, né, tem muitas informações nesses livros que estão vindo agora, nesses finais de tempos, né? E é profetizado, né? Profetizado, nós somos profetizados que muitos iam ter os livros, né? Iam falar a verdade, né? Iam ser odiados por povos e nações, né? Iam ser odiados por causa do nome de Yahushua, né? A gente é odiado, gente, pelo pessoal que realmente está lá no topo da maçonaria, que sabe as verdades, né? Dos iluminados, nas sociedades secretas, são muitas sociedades secretas, né? Cavaleiro Templários, Rosa Cruz, etc. Nós somos odiados lá dentro, entendeu? Não é à toa que numa obra aqui, né, um prefeito começa a chamar. Por que não chamou antes esse pessoal para entrar na maçonaria? Chamou depois. E foram 3, né? 3 aqui, né? Tem o meu encarregado, né, que mora aqui na outra cidade aqui, já foi chamado 3 vezes só por uma pessoa só da maçonaria. Já teve vários convites e ele sabe da verdade hoje, né? Eu mostrei para ele a conversa com que o mestre lá da maçonaria, lá dos iluminados, mandou para mim, né? Querendo me comprar um salário de $200.000 mensais para eu não fazer nada, só para não falar mais a verdade. Tem que acabar com o canal, tem que ser anônimo, né? $200.000, carro de 300, carro de $30.000, casa dos sonhos, passaporte para você viajar para qualquer lugar, conhecer os 5 líderes mundiais, né? Que um deles é o Samael, o Lúcifer, né? O Baphomet. Essa galera aí conhece esses líderes, né? E eu falo sempre às pessoas, gente, tudo isso que ele ofereceu, né? Como Yahushua disse, isso aqui não é nada. O que adianta ganhar o dinheiro da terra e perder o paraíso? Então, isso aqui não é nada, né? Na realidade, esse dinheiro que é oferecido, isso aqui não vale nada, é só papel. Lógico que a gente tem que comprar as coisas com ele, etc. Mas para a questão de riqueza, não vale nada. Porque isso aqui vai acabar, né? Isso vai acabar. Como o Yahushua falou, ele é um pai da mentira, Samael, né? Ele dá com a mão e puxa com a outra. Então é bobo quem acreditar nele, né? Sem contar que ele é o próprio anjo da morte, né? Quando as pessoas vendem a alma na maçonaria, ele vai lá e diz que tal dia vai vir buscar a pessoa e vem, entendeu? É o anjo da morte, Samael. Ele quis conhecer as trevas, né? Então ele é o próprio pai do pecado, né? Ele é o próprio pai do pecado, que é o próprio Samael, que a maçonaria chama ele de grande arquiteto do universo, né? É o Deus caolho, né? Porque o nome do Criador verdadeiro é Yahu, e se torna Yahushua porque Yahu salva, né? Na língua Iatê, que eles esconderam, que está aqui dentro do Brasil, a verdadeira língua, Shua quer dizer salva, salvação. Então Yahu salva, Yahushua, né? Então por isso que o nome é Yahushua.
Os americanos e as mulheres, a mulher sempre tem um nome, às vezes as mulheres, né, questão de prosódia da língua, né, fala Yahushua, mas dá no mesmo, né? Nos Estados Unidos as mulheres falam muito Yahusha, Yahusha, ou então Yahusha. Então tem umas pronúncias, né? Isso só questão de sotaque, né? Mas questão de sotaque, né? No total, né? Yahusha. Então, no total é o nome que salva. Inclusive a irmã lá de Irecê, na Bahia, né? Chegou para ela um próprio demônio transvestido da irmã dela, né? A gente sabe disso. As religiões são ocultas essas verdades. E dizendo que queria falar com ela, que era a irmã dela. Quando ela olhou, ela já sabia, né? Já sabe da verdade. Ela falou: você não é minha irmã já faleceu há muito tempo e ela não, e as pessoas que morrem não voltam para cá. Volta para as trevas em nome de Yahusha. Rapidão, aquela figura se fragmentou na frente dela e sumiu. E ela já sabia a verdade, né? Ela sabia a verdade. Inclusive ela esteve numa cama de hospital e na época ela não sabia o nome de Yahusha verdadeiro. E ele falou: eu sou o pai, eu vim te salvar. Você tem 2% de chance, mas você nunca mais entre nesses tempos de pedra. E foi justamente o que ela fez, né? Cheio de doenças e tal, e ela foi lá, se curou, né? E depois ela disse: eu vi uma pessoa aqui, né? Ela falava que era o nome do sistema, mas eu vi o Criador aqui e tal, e a família não acreditou. E hoje ela sabe plenamente que o próprio Yahweh esteve com ela, né? E ele falou: me chame de pai, né? Então isso é muito interessante, né? Quando ela descobriu o nome de Yahusha, então aí a gente fica maravilhado. E aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo, o próprio Yahusha revelou-se a mim. Está em Atos 1:8, né? Que diz: e recebereis o poder do Espírito da verdade, que vai vir sobre vós, uma grande luz que veio sobre mim. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém. Quando disse Jerusalém, eu falei: caramba, se eu recebi a luz aqui, então Jerusalém é o Brasil. Não há dúvida, né? Porque nós estamos no finais dos tempos e as profecias é para se cumprir de Jerusalém, que é o Brasil. As verdades estão saindo daqui para outros lugares. Muita gente na África já sabe, na Ásia, Europa, nem se fala, né? E todo a Austrália, Nova Zelândia, no mundo todo, é porque a gente não tem as informações, não são passadas. O YouTube, ele boicota as informações verdadeiras, né? Ele não dá os likes, né? Quando você dá o seu like aí, eles não computam, né? Aqui os meus amigos aqui, eles se cadastram, eu mostro, ó, faça aí, ó, se inscreva aí no meu canal, nem passa na minha frente, eu sei disso, né? Mas muita gente vê nosso canal, né? Tem gente que aparece de repente que eu não sei quem é, né? Não conheço as pessoas, né? Então a gente já sabe que isso acontece, né? Essas informações acontecem, né? Essas informações acontecem e aos poucos a gente vai tomando aí mais formas, né? Existe nós, né? O Rondinei está recebendo aí em São Paulo logo mais um livro, né? Original, né? Chamado As Ações de Yahusha, né? E nesse livro vai ter muitas informações grandiosas, né? Para a gente fazer live, a gente vai fazer a questão de traduzir o livro em inglês, né? A gente traduz devagar, não tem pressa, né? Traduz devagar, não tem pressa, né? E a Yahusha mostra os pontos que a gente tem que ler, não há dúvida. E a gente vai receber esse livro. Agora, os livros originais, o Carlos perguntou para mim hoje: você sabe toda a história? Eu digo: não, toda a história eu não sei. Toda a história ainda não sei, né? Eu sei muita coisa, né? Mas toda a história eu não sei, porque toda a história verdadeira 100% foi ocultada. A gente não sabe ainda todo 100%, mas a gente sabe que, né, para quem está começando, você vai pegar ali, pode colocar no Google aí, a letra J foi criada por Petrus Ramos e a letra J e a V, quando? Aí tá lá, 1611 a 1625, foi onde eles ocultaram o nome de Yahusha, quer dizer, menos de 500 anos, né? Aliás, 1600, menos de 500 anos, né? 625, vamos lá, vai se fazer ainda 1611 a 1625, né? Então, toda a nossa história ainda
está ocultada, toda a história verdadeira está ocultada, mas não há dúvida, né? Não há dúvida que estamos no caminho certo para para né, saber entender, né, que a letra J inventada em 1611. Então, o nome do Salvador nunca pode ser Jesus. Deus, o nome Deus vem de Zeus, Zeus, Teos, até chegar em Deus. Então, também é um nome falso. Não é o nome do Criador, do Altíssimo, né? E o nome do Criador, do Altíssimo, né, é Iarro. E tem até um juiz aí que fala direto, outras pessoas já começaram a falar em alguns canais, né? E o nome dele, né, que ele é a própria salvação, é Iarro Salva, né? Inclusive no filme Deus é Brasileiro, tem um livro também, pode assistir o filme, tá disponível no YouTube. Tem uma parte que um pastor de religião pega a moto e grita Iarro. Então ali ele já dá a dica, né? E o próprio Iarro aqui no Brasil. Então, e a gente sabe disso hoje, que no livro, nos apócrifos, testamento de Assé, são os dois testamentos das 12 tribos, e tem um testamento de Assé, está escrito: o Altíssimo, nos últimos dias, está comendo e bebendo junto com os homens, e vai afogar a cabeça do dragão, né, no mar. Então, isso vai ser cumprido, né? Isso vai ser cumprido. Essa parte não aconteceu ainda, isso aí vai ser cumprido, né? Como está nesse livro aqui, né? E houve a batalha aqui já na terra também, né? Dos anjos de Yahushua contra os anjos das trevas, né? Os anjos de Yahushua prenderam até Lúcifer, né? Que a gente vê lá no apócrifo, né? Lúcifer, ele foi preso, ele vem aqui hoje, né? Que ele teve a condição, ele está no momento, aquele momento que a Bíblia fala que ele foi solto, né? E está dominando. Então ele está nesse momento, enganando, dominando não, enganando, né? A palavra correta é enganando. Então, mas é muito interessante, gente. As pessoas que estão sabendo de Yahushua, quando eu falo a muita gente, né? Passa onde eu falo, onde eu passo eu falo. Hoje eu, né, descobri que dois amigos lá do trabalho, dois não, três, né, já receberam proposta de Yahushua, ou proposta da maçonaria, e estão sabendo de Yahushua, e certamente eles não vão entrar na maçonaria, porque lá eles vão, né, depois que se vende lá é muito complicado, e é muito interessante a gente saber isso, que a partir do momento que a gente mostra o nome de Yahushua, é uma grande responsabilidade que a pessoa tem, né, em continuar, né, a caminhada aqui. Não é fácil, né? Estamos num cativeiro, né? Como a Bíblia fala, mas vai acabar esse cativeiro. Então, gente, a live de hoje foi essa. Vou colocar o livro no Signal, muitas informações bombásticas nesse livro, para quem gosta de ler, né, imprimir. Ele está em PDF, né? Ou imprimir, ou depois comprar, né? É muito interessante. Tem muitas informações, mas são muitas. Mas geralmente eu falo as que eu acho mais principais, né? Então, que todos, né, estejam, né? Essa é a frase que eu sempre falo. Todos nós estejam na suficiência do nosso Yahushua. Suficiência do modo que ele nos conduza. Então, boa noite a todos os irmãos aqui, a todas as irmãs, e todos fiquem na suficiência do nosso Yahushua. E até a próxima live. Boa noite a todos e tchau, tchau.